Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos modificar um pouquinho a nossa live. Não vamos exatamente modelar, nós vamos falar sobre um tema, né, que vai fazer parte, que faz parte, na verdade, do meu livro, A Base do Propósito. E a gente vai hoje na presença da Francilene, que acabou de entrar. Oi, Oi, Francilene. tudo bem? Tô te vendo. Eba! Acabei de apresentar aqui, Francilene, que hoje a nossa live não será exatamente uma modelagem, mas nós Uhum, vamos falar sobre um dos pilares mais importantes do propósito, que é a identidade. E isso aí. nós vamos fazer um esquema mais dinâmico de perguntas, onde você vai me trazer perguntas e eu responderei com base em um dos capítulos do meu livro, né? E é um tema importante porque, de fato, sem clareza sobre quem somos, não conseguimos alinhar o nosso propósito. E aí, o título, né, é a identidade, a base do propósito. E aí eu trago aqui para a gente discutir, refletir, e você fique à vontade para me trazer as perguntas e a gente buscar responder da forma mais clara, para que todos realmente entendam o teor do livro, né? Pelo menos um pouquinho. E aí, tá com você, a bola tá contigo. Essa questão da identidade é algo que está em crise, né? As pessoas, muitos não têm, não sabem qual a sua identidade, não sabem do porquê, o porquê vivem, o porquê trabalham, né? Então há uma grande crise de identidade. Mas eu para que as pessoas possam compreender melhor sobre isso. Travou? Aí, pessoal, que deu uma travadinha aqui. Vamos ver se a Francilene caiu, o que que houve. A internet por aqui tá ok. Alguém tá me ouvindo? Alguém pode falar alguma coisa? Voltou. Francilene deu uma sumidinha aqui. Tô te vendo. Também tô te Tá me vendo. ouvindo? Mas você ia fazer a pergunta e travou exatamente na hora. Pois é, eu estava falando sobre essa questão da identidade, que é algo que está em crise. Sim. E como você traz no seu livro sobre essa questão de propósito, de identidade, eu gostaria de saber por que, que a identidade é a base do propósito. O que, que você poderia nos dizer a respeito disso? Sim, de fato, Francilene, a identidade é a raiz do nosso propósito, porque define quem somos antes de qualquer coisa. E muitas pessoas buscam um propósito como se fosse algo externo, sabe? Algo que precisam encontrar. Mas a verdade é que o propósito, ele, vamos dizer assim, emerge da identidade. Ou seja, quando você se conhece, quando você entende os seus valores, os seus dons e talentos, o propósito se revela, se clarifica naturalmente. Então, se você não tem clareza sobre sua identidade, acaba se moldando ao que os outros esperam ou até se perdendo em comparações. E isso leva a um ciclo de frustração, porque você pode até alcançar metas, mas sentirá que algo está faltando. Então, a base de um propósito sólido e autêntico sempre será uma identidade bem definida. Para que a gente não fique dificultando muito, a identidade é a clareza, Francilene, é a tomada de consciência de cada um dos nossos papéis. Então, se é como se fosse a somatória, sabe, de cada um dos nossos papéis. Então, se eu conheço a minha identidade, se eu conheço cada um dos meus papéis, nós estaremos prontos para irmos para o próximo nível. Então, e que as pessoas, como você falou, estão hoje justamente vivendo uma crise de identidade. E por isso dificilmente saberão viver o seu propósito. Então,
Isso é verdade. Diante de tantas ideologias, de tantas dúvidas, né? As pessoas realmente, a gente percebe que tem muita gente perdida em relação a isso, a sua identidade, né? E até mesmo muitas pessoas acreditam, né, que precisam encontrar um propósito para se sentirem completas, né? Mas, na verdade, o que a gente percebe é que isso vem da identidade, certo, Deise? Sim. E eu gostaria que você nos dissesse também como que isso funciona na prática, né? O fato das pessoas não se sentirem completas, por não saber essa questão da identidade, como que isso funciona na prática, na vida das pessoas? Exatamente. Você falou uma coisa importante, Francilene, que muitas pessoas acreditam que precisam encontrar um propósito para se sentirem completas. O erro está em buscar um propósito como se fosse um destino, algo que se encontra um dia e pronto. Então, na prática, funciona assim. Quando você foca primeiro em conhecer a si mesmo, suas motivações, habilidades, crenças e experiências, o propósito começa a se clarificar de forma natural. Então, por exemplo, pense em alguém que sente um vazio, sem saber qual direção seguir. Se essa pessoa parar para olhar sua história, seus talentos e o que realmente a move, ela perceberá que sempre existiram pistas sobre o seu propósito. Só que muitas vezes ignoramos essas pistas porque nós estamos olhando para fora, buscando validação externa, em vez de olhar para dentro. Já parou para pensar sobre isso, Francilene? O quanto nós dependemos da aprovação dos outros? Verdade. Tudo que fazemos, nós estamos sempre esperando validação, que alguém elogie, aí se vem a crítica, muitas pessoas caem, né, nas críticas, porque vivem dependente do elogio dos outros, daquilo que os outros vão pensar, vão dizer, e muitas pessoas não avançam por isso, né? Exatamente. E isso não é muito bom. E aí você poderia me dizer também sobre quais os sinais de que uma pessoa ainda não tem clareza sobre a sua identidade, né? Como que eu posso saber que eu ainda não tenho clareza sobre a minha identidade? Tem algum sinal? Sim. Olha, alguns sinais, inclusive, Francilene, são bem evidentes. Por exemplo, a pessoa ela sente que está perdida, sem saber qual direção seguir, muda de objetivos constantemente, né? Sem conseguir se firmar em nada, se compara muito com os outros e sente que nunca é suficiente. Francilene, José Roberto Marques, ele fala que há dois estados internos. Um deles é justamente o do sofrimento, que é o que fica se comparando, é o que julga e é o que não aceita. Então, e é justamente isso que acontece quando você não tem essa clareza. Você fica se comparando muito com os outros e sente que nunca é suficiente. Outra coisa, tem medo de errar ou de ser rejeitado, busca validação externa o tempo todo, precisando da aprovação dos outros para se sentir bem. Tem dificuldade de tomar decisões porque não sabe o que realmente quer. Então, esses sinais indicam que a pessoa ainda não construiu uma identidade forte. E o primeiro passo para mudar isso é parar e se perguntar: quem sou eu? Independentemente do que faço ou do que os outros pensam sobre mim. Na verdade, a gente precisa todo o tempo olhar para dentro, né, Francilene? E isso exige de nós comprometimento e, sobretudo, coragem. Então, são alguns sinais. Então, a pessoa tendo consciência desses sinais e ele buscando dentro de si, ele pode encontrar essa identidade. Sim. Mas aí eu descobri a minha identidade. E a identidade é algo fixo? Eu descobri, é fixo ou pode mudar ao longo do tempo? Fale sobre a identidade. Tem diferença entre o propósito? Me diga aí alguma coisa sobre. Sim, boa pergunta, Silene. A essência da identidade, ela permanece. Mas a forma como nós expressamos essa identidade, ela pode evoluir ao longo do tempo.
Eu vou dar um exemplo aqui, Francilene, metaforicamente. Pense em uma árvore, né? A raiz continua a mesma, mas os galhos podem crescer em direções diferentes. Então, a sua identidade é a raiz. E suas experiências, seus aprendizados, suas vivências moldam a forma como você manifesta essa identidade no mundo. Por isso, é importante não se apegar a rótulos ou definições rígidas. Então, o que você faz Então, por exemplo, assim, exatamente, o que você faz pode mudar, mas quem você permanece. Então, a gente precisa desbloquear, sabe, Francilene, algumas camadas da identidade. E a gente vai falando disso aos poucos, né? À medida que a gente vai aqui explorando sobre... Para que a nossa identidade se revele, para que ela seja ativada, nós precisamos bloquear algumas camadas da identidade. E o autoconhecimento é uma dessas camadas. Então, a gente tem que se perguntar quem somos, quem nós somos sem os nossos cargos. Entende? Porque se eu for demitido, se eu deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de ser quem eu sou? Então, a gente não pode se apegar a rótulos, a definições, sabe? Então, o que a gente faz vai mudar em algum momento, mas quem a gente permanece. Deu para entender, Francilene? Deu para entender, sim. Ninguém é o cargo que você exerce, ninguém é a profissão na qual você se formou, né? Então, a identidade é algo que já vem de dentro, que você nasceu para ser, né? Mesmo que você exerça várias funções, os propósitos vão mudando ao longo do tempo, mas a identidade é a sua essência, né? Acho que eu acho que eu compreendi mais ou menos assim. Isso. E do que a pessoa descobriu a sua identidade e como que nós podemos começar a fortalecer a nossa identidade, nos conhecer melhor. Tem alguma dica, Deise, para que a gente possa nos conhecer melhor, fortalecer essa nossa identidade, que é tão importante e é tão necessária no mundo que nós vivemos, em que a identidade está em crise? Sim, sim. Algumas formas práticas incluem, Francilene, olhar para a sua história. Quais foram, por exemplo, você pode se perguntar, sempre são reflexões, né? A gente sempre tem que fazer perguntas. Por exemplo, você vai olhar para a sua história. Quais foram os momentos mais marcantes da sua vida? O que aprendeu com eles? Outra coisa, identificar seus valores. O que é inegociável para você? O que realmente importa na sua vida? Outra coisa, perceber seus talentos naturais. O que você faz com facilidade que outras pessoas reconhecem em você? Obviamente, Francilene, que alguns talentos, eles vão estar na superfície. Outros vão precisar ser explorados. Então, a gente descobre os talentos com a experiência. A gente descobre aprendendo algo. A gente descobre explorando exatamente. E quando a gente descobre, a gente potencializa. Também com experiência. E depois a gente multiplica. Porque não adianta eu ter um talento só para mim. Eu vou multiplicar esse talento. E é aí que eu aciono pessoas, eu transformo vidas, eu transbordo. Quando eu vou descobrindo, além dos meus talentos que são óbvios, eu vou descobrindo outros, à medida que eu vou explorando e tendo experiências. Uma outra coisa, observar seus interesses, né? Ou seja, o que te entusiasma? Quais assuntos fazem seus olhos brilharem? E por fim, e não menos importante, refletir sobre sua fé e espiritualidade. Quem Deus diz que você é? Como isso influencia a sua identidade? Porque nós temos que saber quem nós somos em Deus. E nós temos que alinhar a forma como nós vemos, como nós nos vemos, com a forma que Deus nos vê. Porque muito do que nós criamos sobre nós, Francilene, não vem de nós. Vem do que falaram sobre nós. Quase sempre são pessoas próximas, pessoas que nós amamos, pessoas em quem confiamos.
Então, nós temos que alinhar o nosso olhar com o olhar de Deus sobre nós, do que Ele diz sobre nós. Entende? Então, essas perguntas ajudam a criar uma base sólida para entender quem você realmente é. É isso aí. Então, tudo leva ao autoconhecimento, a olhar para dentro de si, do que eu gosto, o que me entusiasma, o que me faz mover céus e terra, o que me faz fazer de graça. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente se conheça melhor e fortalecer o propósito, no caso, a identidade, realmente nos conectar com aquele que nos fez, não é? E ter certeza de quem nós somos, independente do que as pessoas dizem de nós ou falam, né? Então, é bem interessante isso que você respondeu e realmente nos fortalece, né, também. Ouvir pessoas falando sobre a identidade também ajuda a fortalecer a identidade, né? Certeza. Quando nós temos a identidade fortalecida, Francilene, o que os outros falam, né, pouco vai nos afetar. Porque se eu tenho essa identidade ativada, revelada, fortalecida, depois que eu consigo desbloquear, com certeza o que vão falar pouco vai importar a nós, entende? Então, o autoconhecimento é a peça-chave, é uma das camadas mais brutas da identidade, Selene, porque se eu não sei, se eu não tenho as plenas convicções dos meus valores, das minhas paixões, das minhas habilidades, das minhas competências, né, da minha identidade, é impossível eu viver e ter o meu propósito clarificado, entende? Então, é justamente por isso que a identidade ela é a base do propósito. Muito bem. E no livro você traz uma referência, né? Uma referência bíblica para esse capítulo específico que nós estamos conversando aqui, né? O que essa passagem ensina sobre a identidade, essa passagem bíblica que você citou lá no capítulo do livro? Olha, esse capítulo, eu nem falei exatamente sobre a passagem bíblica, né, Francilene? E, por incrível que pareça, você trouxe uma coisa interessante, que em cada capítulo, Francilene, eu fiz uma referência bíblica, né? Porque no livro eu trago várias referências. E uma delas é uma referência bíblica. E para esse capítulo eu trouxe a referência de Salmos 139, 13 e 14, que diz exatamente assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, essa passagem nos ensina que nossa identidade não vem do que fazemos ou das circunstâncias externas, mas de quem fomos criados para ser. Então, Deus nos formou com um propósito. E reconhecer isso nos dá uma base sólida para viver com autenticidade. Muitas vezes nós buscamos nossa identidade, Francilene, em rótulos, no que os outros dizem sobre nós ou nas nossas conquistas. Mas essa referência nos lembra que nossa verdadeira identidade está no fato de que fomos criados por Deus com intenção e valor. Então, quando nós aceitamos isso, nós conseguimos construir um propósito alinhado com nossa essência, sem a necessidade de validação externa. Deu para entender um pouco, Francilene? Deu sim, eu conheço essa passagem, realmente ela é muito bonita, né? Tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver, é muito linda essa passagem. E realmente ela fala muito sobre a identidade, nos ensina sobre a identidade, né? Ela foi escolhida, Francilene, porque ela reforça que nossa identidade ela não vem das circunstâncias, do que fazemos, mas sim de que nós somos em Deus. E muitas vezes as pessoas elas constroem a sua identidade baseada em conquistas, na opinião dos outros, ou em cargos e posições, sabe? Mas a Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina que nossa identidade ela é muito mais profunda do que isso. Então, ela nos lembra que quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós encontramos uma base sólida
para construir um propósito que não é abalado pelas circunstâncias. Então, eu acho que deu para clarear um pouquinho. Além dessa passagem bíblica, né, que nos ensina sobre a identidade, a neurociência e o autoconhecimento também nos ajudam nesse processo. Aliás, né, eu te pergunto se a neurociência e o autoconhecimento também nos ajudam nesse processo de conhecer como essas áreas se conectam com o conceito de identidade. Como que você descobriu, estudou sobre isso e como que você vê que elas duas se conectam, essas duas áreas, a neurociência e o autoconhecimento? Excelente, Francilene, porque a gente está trazendo várias referências, né, Francilene, inclusive da neurociência, como a gente já falou anteriormente, do autoconhecimento, que é super importante. Então, essa conexão, ela é muito interessante, porque a neurociência, ela mostra que nossas crenças sobre nós mesmos influenciam diretamente o nosso comportamento. E sem falar que o nosso comportamento, Francilene, ele pode mudar, variar conforme o nosso estado emocional. Né? Por isso, a inteligência emocional é muito importante. Então, se nós temos uma identidade fortalecida, o nosso cérebro, ele trabalha a nosso favor, reforçando padrões de pensamento e comportamento positivos. Então, por outro lado, se nós acreditamos que não somos bons o suficiente, o nosso cérebro ele cria bloqueios que dificultam o nosso crescimento. Então, o autoconhecimento entra nesse processo como uma ferramenta para reprogramar essas crenças e fortalecer uma identidade mais alinhada com quem realmente somos. É isso aí, né? Porque quando você se conhece, sabe das suas capacidades, você não se deixa levar pelas crenças, né, que foram colocadas, aquilo que te disseram, porque você se conhece, você sabe que é capaz, então você vai, você faz, né? Então, realmente, essas áreas se conectam. E a principal é o autoconhecimento, porque daí você não se engana, né, com aquilo que te dizem que tentam barrar o seu processo, o seu progresso, não é? E assim por diante, né? Exato. Isso talvez já entra um pouco na próxima pergunta que eu gostaria de lhe fazer, que é sobre qual o maior erro que as pessoas cometem, né, ao tentar definir sua identidade. Às vezes as pessoas querem definir qual é o maior erro que as pessoas cometem ao fazer isso. Certo. O maior erro, Francilene, que eu considero, né, baseado em tudo que a gente estudou aqui, é se definir apenas pelo que faz, em vez de pelo que é. Né? E muitas pessoas dizem assim, eu sou advogado, sou médico, sou professor, sou mãe, mas esses são apenas papéis que exercemos. Como eu falei, a identidade é a somatória de cada um dos nossos papéis. Né? E assim, Francilene, uma coisa que é muito interessante, até pelo cientista José Roberto Marques, ele sempre fala, encontre o seu chamado, encontre a sua causa, a razão pela qual você acredita que Deus te colocou na Terra. Então, quando você se conecta com a sua missão, com a sua visão, com o seu propósito, quando você, entre aspas, né, encontra o seu chamado, você vai se sentir uma pessoa mais realizada, mais próspera, mais feliz. E com certeza as pessoas que encontram o seu chamado, Francilene, fazem a diferença no mundo, sabe? E Deus, nessa infinita sabedoria, nesse infinito poder, nessa infinita bondade, colocou cada um de nós para ter um papel nessa terra. E se sua identidade estiver baseada apenas nisso, você pode entrar em crise caso você perca esse papel. Por isso, é fundamental construir uma identidade que vá além das suas funções e cargos, baseada em valores, em propósito e essência. Sabe, Francilene? A gente precisa ter essa noção, separar o que a gente faz daquilo que a gente é. É um grande erro realmente que as pessoas cometem, né? Achar que são a sua profissão.
como a gente já falou, e é bom que seja repetido, porque muitas pessoas insistem ainda em dizer que são aquilo que elas fazem, né? E às vezes se orgulham disso ou param nisso, usam disso para querer ser mais que os outros. Então é muito interessante, importante frisar essa questão desse erro que as pessoas confundem, né, em determinar a sua identidade baseado no que fazem. Exato. Né, na verdade. Mas assim, Deise, diante dos seus estudos, porque eu sei que você deve ter estudado bastante sobre essa questão de propósito, de identidade, você, por acaso, descobriu algum exercício, existe algum exercício simples, assim, que você poderia dizer, que alguém pode fazer hoje mesmo para começar a entender melhor a sua identidade? Tem um exercício, assim, simples, porque como é um tema, talvez, novo para alguns, as pessoas ficam meio que encabulado com isso né? E tendo o exercício, eles vão começando aos poucos a descobrir. Se você tiver encontrado, tiver uma sugestão, seria de muito, muito bom que você nos dissesse. Excelente, Francilene. Inclusive, Francilene, eu tenho o maior orgulho de dizer que no meu livro, ele não é só teórico. Ele traz reflexões, ele traz atividades práticas. Porque às vezes a gente fala disso e a gente acha que a gente precisa fazer malabarismo quando está tudo dentro de nós, né, Francilene? Então, um exercício muito poderoso é o seguinte: você pegue um papel e escreva: quem sou eu? No topo. Tipo uma pergunta, sabe? Quem sou eu? E aí, é um exercício, obviamente. Liste pelo menos 10 coisas sobre você que não estejam ligadas ao que você faz. Exemplo: sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa criativa, sou alguém que busca crescer continuamente, e assim você vai listando. Depois, pergunte-se: se eu perdesse a minha profissão hoje, essas coisas ainda seriam verdade? Então, isso ajuda a separar identidade de função e a focar no que realmente define você. É um exercício simples, mas que você vai descobrir muito sobre você. Muito simples. Eu gostei do exercício. É um dos. Eu estou ansiosa para ver esse livro, o conteúdo, para me tirar muitos proveitos. Assim, já finalizando a minha curiosidade a respeito desse capítulo do seu livro, que pelo jeito está bem recheado, eu estou amando assim, aquilo que você já conseguiu nos dizer aqui. Como fortalecer a identidade, mesmo diante de desafios ou crises? Porque parece que quando vem as crises, os desafios, as pessoas tendem a desistir, a jogar o tapete, a jogar o pano, né? Cortar o pano, como diz as pessoas nos ditados populares, porque, tipo, vê o problema, a crise como algo que vem para destruir. Pelo contrário, dentro da crise, nós descobrimos as nossas fraquezas, nós descobrimos os nossos pontos fortes. E como fortalecer a identidade, mesmo diante desses desafios, de não desistir da nossa essência, daquilo que nós somos. A pessoa já descobriu, né? E de repente vem a crise e ele tende a desanimar. O que fazer para fortalecer essa identidade, mesmo diante dos desafios? Muito normal, né, que diante de uma crise, de uma adversidade, a gente, por algum momento, se desanime, ou tem alguma dúvida. Somos humanos, somos testados, inclusive, mas nas crises é que nós vemos também oportunidades, né? E o primeiro passo é lembrar que desafios não definem quem você é. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e começamos a duvidar do nosso valor. Se tem uma coisa que a gente até pode acontecer, é desanimar, duvidar, mas jamais desistir. Então, a identidade verdadeira, ela não se abala com as circunstâncias. E para fortalecer sua identidade nesses momentos, Francilene, eu trago algumas dicas. Volte à sua essência. Relembre quem você é e o que realmente importa. Tenha uma base espiritual sólida.
Lembre-se da sua identidade em Deus. Falamos lá no início. Busque apoio. Conversar com pessoas que te conhecem e acreditam em você ajuda a manter sua visão clara. Claro que sempre vai ter, quando a gente está mais frágil, alguém que pode te derrubar mais ainda. Você vai buscar pessoas que de fato te conhecem, que estão com você nessa, que acreditam em você. E, por fim, pratique o autocuidado. Pratique o autoamor, a autocompaixão mental, emocional e espiritual. A crise pode ser um momento de redescoberta, desde que você não perca de vista sua verdadeira identidade. Então, e como você falou, Francilene, na crise, nos desafios, é que nós vamos conhecer muitas camadas nossas. Muitas camadas vão ser reveladas. A nossa fraqueza, os nossos pontos de melhoria também, não só os nossos pontos fortes. Quando a gente trabalha o autocuidado, o autoconhecimento, a gente trabalha junto à autoaceitação, o autoamor, porque nós temos que nos aceitar exatamente como somos, não só com os nossos pontos fortes, mas com tudo aquilo que carregamos, com os nossos pontos de melhoria, porque a gente ser melhor a cada dia é a gente justamente buscar a nossa melhor versão diariamente. E essas crises são para revelar quem somos de verdade, com tudo que nós temos. E a gente não tem só coisa boa, né? A gente tem muito que melhorar. E isso é diário. E como você falou muito bem, o nosso propósito, o nosso chamado, ele não é um destino final. Ele é uma jornada contínua. E a gente se descobrir, isso também é contínuo, né? Então, se eu respondi as suas perguntas, que eu espero que pelo menos tenha clareado alguma coisa, né? Tenha trazido algum insight e que isso tenha sido revelador para as pessoas que estão vendo, para as suas dúvidas e para outras pessoas que verão, né, Francilene? É isso aí, eu espero que gere muita curiosidade nas pessoas, que gere ansiedade para também poder depois adquirir esse livro, que eu sei que vai estar bem, que vai ajudar muita gente a descobrir, né, a sua identidade, o seu propósito, e realmente saber quem são, e se amarem e prosperarem, porque a partir disso a pessoa consegue prosperar, a partir de saber quem é, para que veio, né? Qual o seu propósito, onde encontrar, as pessoas prosperam, as pessoas param de talvez se vitimar, de se punir tanto como essa última resposta que você nos deu aí. Né? Às vezes a gente dá desconto para os outros, mas para a gente mesmo a gente tende a se punir quando algo não sai do jeito, a gente vai, eu sou incapaz mesmo, sou isso, e às vezes profere palavras negativas a nosso respeito. Então, quando a pessoa se conhece, ele vai vendo que é falho, tem as crises, mas não precisa se desanimar, né? Nem se punir por isso. Exato. Então, foi um prazer, eu fiquei muito satisfeita com as suas respostas, né? Bem claras, e eu espero também que outras pessoas que possam escutar essa live também possam clarear muito da sua identidade, possam tirar grande proveito daquilo que você clareou aqui para a gente sobre a identidade e propósito, né? Opa. Se você quiser fazer as suas considerações, dizer mais alguma coisa. Muito bem, Francilene. Fico muito feliz de poder trazer alguma palavra que possa ajudar outras pessoas. E assim, antes de nós encerrarmos, eu quero reforçar aqui os principais aprendizados de hoje, né? Então, a identidade, eu quero reforçar aqui, que ela é a base do propósito. Então, se você não sabe quem é, fica difícil alinhar um propósito verdadeiro. O propósito não é algo externo, mas algo que, vamos dizer assim, didaticamente, emerge da identidade, né? E quanto mais você se conhece, mais seu propósito se torna claro. E muitas pessoas vivem confusas porque baseiam sua identidade no que fazem e não em quem são. Então, é importante separar seu valor da sua função. E um outro ponto é que a sua identidade pode evoluir na forma como se expressa, mas sua essência continua a mesma.
Então, você pode mudar de caminho, mas a base do seu propósito sempre estará ligada a quem você é. E lá nos Salmos que eu citei, 139, 13 e 14, nos lembra que nós fomos criados com um propósito e que nossa identidade está em Deus. Então, isso nos dá uma base sólida, independente das circunstâncias. E, por fim, nesse resumo, para fortalecer sua identidade, pratique o autoconhecimento. Reconheça seus valores, talentos e sua história. Né? Então, quanto mais você entende sua essência, mais segurança terá para viver seu propósito. Então, agora, eu te convido a refletir. Quais foram as maiores percepções que você teve com essa conversa? O que mais ressoou com você? Deixe nos comentários, ou então envie uma mensagem que eu adoraria saber. E aí, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém, como a gente sempre pede, né, Francilene? E que precisa ouvir essa mensagem. E fique ligado, hein? Porque em breve nós teremos mais conversas sobre os capítulos do livro e novas oportunidades para aprofundar esse tema tão essencial. E para você, Francilene, eu desejo assim, que esse conteúdo tenha trazido também algum insight, que depois ele reverbere. Agradeço as perguntas que você trouxe, porque elas, de fato, com perguntas a gente pode refletir melhor, né? A gente pode até se confrontar, né? E eu acho que isso vai trazer uma boa bagagem para a gente começar a mudar a percepção, né, sobre identidade e sobre quem somos, né? E buscar mais valores sobre nós mesmos. Isso é muito importante, reforçando aqui o autoconhecimento, a terceira camada da identidade que precisa ser desbloqueada. Vamos falando de cada uma delas aos pouquinhos. Eu agradeço a cada uma aqui presente. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada. Deus abençoe você também, a todos que estiveram aqui conosco e aqueles que virão, né? Que vão ainda surgir lá no canal do YouTube. Lembrando que eu vou colocar daqui a pouquinho o link nos stories e vocês podem acessar a qualquer momento. Muito obrigada. Obrigada, Francilene. E até uma próxima live. E mais perguntas, né? Porque assim eu acho que a gente aprende mais. Inclusive eu, né, Francilene? É verdade. Vamos discutindo aqui. Você se saiu muito bem nas respostas. Muito boa de... Ufa! Obrigada, Gabriel. O Gabriel esteve conosco desde o início. Estava de olho aqui. Que bacana, que bacana. Obrigada a todos. A Mariana também. Obrigada. Então, obrigada, Deise. E até a próxima oportunidade, próximo capítulo. Bom, beijo grande, gente. Tchau. Um mini coração para você. Tchau, Francilene.